Uma análise técnica do Verdão. Zanardi. Zanardi, para mim, é um treinador que é inteligente e estudioso, né? Esses treinadores aí dessa nova geração. Tem tudo para dar certo, tudo para ser um bom treinador. Porém, ele tem que ver que está no Goiás, não está mais no São Bernardo, né? Esse é o primeiro ponto. O Goiás na Série B é gigante, né? Segundo, parar de ser cabeça dura. Muitos treinadores hoje em dia são cabeça duras e isso não é bom. Já que Zanardi, para mim, o Zanardi mostrou que não dá conta do Goiás. Para mim tinha que trazer um treinador com mais bagagem, Léo Condé, Jair Ventura, né? Outros treinadores com mais bagagem e experiência. Para mim, o Zanardi precisa ainda pegar mais experiência. Pode dar certo? Torço que dá. Vou torcer para isso, para dar certo. Porque o Zanardi vai permanecer. Então, Zanardi, já que vai permanecer, precisa de variações táticas, leitura de jogo, umas substituições erradas. Vou dar alguns exemplos. O Goiás joga nessa plataforma de jogo dele, né? No esquema de tática dele, que é ali três zagueiros. Né? Podemos chamar ali praticamente um 3-4-3. Né? São três zagueiros, os dois volantes e os dois laterais que sobem, né? E três atacantes. Quando joga o Galhardo, ele faz um falso 9, flutua bem ali no meio de campo, preenchendo muito bem o meio de campo. Sem Galhardo, o time não tem aquele preenchimento de meio de campo. O Galhardo veio para fazer gol, muita gente aí torce para ele estar fazendo gol, mas no esquema tático do Zanardi, ele é um articulador do time. Então, por isso que ele não está fazendo muitos gols, porque ele articula a jogada. Ele flutua bem ali no meio de campo. E também preenche bem aquele espaço. Sem Thiago Galhardo, o Goiás não preenche o espaço do meio de campo. Exemplo, ele põe ali o La Máquina, Brenner Culano, né, que fazem sim a função ali de um atacante, né, 9, às vezes beirada, mas não flutua igual o Thiago Galhardo. E também não tem a mesma capacidade técnica. Então ele tem que ter variação tática. Por que eu falo isso? Porque eu vou no estádio, quem tá na televisão tem jeito muito pouco de ver quando você vai no estádio, ver o tático, a tática do time, que, por exemplo, Goiás sem Thiago Galhardo, que não preenche ali o meio de campo. O Goiás fica com espaço vazio ali no meio. Por quê? O atacante ali não volta para preencher o meio de campo, que ele poderia fazer com Edson subindo, de vez em quando fazendo papel de primeiro volante, fazendo os dois alas, fechando o meio e não ficar só na lateral, entendeu? Fazer os atacantes voltar fechando no meio, não faz isso. Os dois atacantes são só ataque pelo lado, de vez em quando o Paulo Baia já tentou fazer ali um meio flutuando, mas não dá conta, não tem qualidade técnica. Então, o conjunto, a formação do Goiás, já que não tem peças à altura, entendeu? Isso é papel do treinador. Ele tem que arrumar uma tática para preencher aquela lacuna ali do meio de campo. O Goiás perde no meio de campo. Por isso que o Goiás não vem tendo vitórias. Foi assim contra o Vila, foi assim contra o Curitiba, entendeu? Foi assim com os outros resultados. Até com o Mirassol. O Mirassol, o Goiás teve posse de bola, o Mirassol ficou com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro e no finalzinho perdeu mais um jogador e o Mirassol acabou ganhando no contra-ataque. E também o Mirassol sempre era mais perigoso do que o próprio Goiás, mesmo jogando com um jogador a mais. Por quê? Porque o Goiás só alçando bola, lógico, poderia estar fazendo gol, mas não tem criatividade. Por quê? Porque é um time espaçado. Tem ali a faixa do primeira linha dos zagueiros. Os volantes são só dois, ou o Juninho
ou Marcão, sendo que quando o Goiás ataca, o Marcão sobe, porque esse é o papel que o Zanardi pôs para ele, e ele entendeu isso muito bem, então ele sobe, e não tem ninguém particular. Então que jeito que essa bola vai chegar lá na frente? Antes de Thiago Galhardo fazer essa articulação. Então como não tem, então tem que juntar, né? Fazer que o Goiás, quando estiver atacando dois zagueiros, o Edson sobe para volante, entendeu? Que trabalha ali com o Juninho para arrastar o time, entendeu? Ou senão ele põe o Gava no lugar do Juninho para dar um toque mais refinado e fazer o máximo para esses dois laterais juntar um pouco no meio. Lógico, de vez em quando ele junta no meio e sobra para o ataque. Mas não está tendo essa variação tática, então fica um time muito espaçado. E fora que o Zanardi também nas substituições tem errado bastante. Vou dar um exemplo aí contra o Vila. Ele tinha o Thiago Galhardo, nitidamente que não estava 100%, né? Mas já estava fazendo a flutuação ali do meio de campo. Não estava aberto o meio de campo, só foi tirar o Thiago Galhardo, o meio de campo ficou aberto. E principalmente alteração errada. Ele tirou o Thiago Galhardo, que em tese é 9, e colocou outro 9, que é o Pedrinho. Mas só que o Pedrinho não sabe flutuar igual o Thiago Galhardo. Então, para mim, já foi o primeiro erro. Ele poderia, sim, colocar um Regis ou Gava no lugar do Thiago Galhardo para povoar ali o meio, né? Principalmente que ele perdeu um articulador, né? Mas só que o Thiago Galhardo sabe muito bem fazer o meio, fazer o ataque, flutuar, né? E os outros não dá conta. Então, que ele ia perder o meio de campo. Então, o que ele tinha que fazer? Para mim, o mais sensato era colocar o Regis. E aí ele já errou na primeira e foi errando sucessivamente, né? Então para mim, Márcio Zanardi tem que abrir a cabeça, ser mais mente aberto, fazer o Goiás jogar bola, departamento fisiológico, preparador físico do Goiás, tem que melhorar. Eu não sei o que acontece nesse DM do Goiás, eu não sei o que acontece também com nutricionistas, pós-jogo, eu não sei se o gelo tá correto, descansamento de gelo, não sei quando os atletas vão descansar, estão fazendo a preparação certa, porque os atletas estão muito desgastados. E isso é papel agora da diretoria e também do técnico. Ver isso, falar com a diretoria, entendeu? Então por isso que eu falo de um técnico mais experiente, mais rodagem, porque talvez ele está tendo medo de conversar com a diretoria, né? Tá tendo esses erros, que tá tendo pressão. Lógico, é como eu falei no início, o Zanardi tem tudo para crescer. Por isso que eu não sou favorável a ele permanecer, mas torço para ele abrir a cabeça, melhorar isso, que o Goiás melhora, né? Lógico, o Goiás está faltando peças, mas sem peças o técnico tem que mostrar que ele é bom. Pode fazer algo. O time ele pode empatar, ganhar no contra-ataque. Futebol é estratégia. E é isso que está faltando para o Verdão. Estratégia nas contratações, no departamento fisiológico e principalmente você, Zanardi. Todos os técnicos estão engolindo você. O Goiás é previsível. Vamos melhorar nisso aí. E fica aqui a dica, a análise do Moché Goiás.